Olá, pessoal. Aqui é o professor Fábio Gentilin e este é mais um vídeo do programa Tecnologia em Destaque. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre um instrumento muito utilizado por profissionais que atuam na área elétrica. Ele, sem dúvida, é um dos principais instrumentos que nós, profissionais da área de engenharia elétrica, engenharia mecatrônica, automação industrial, por exemplo, atuamos. Então, dentro destas áreas, dentro dessas profissões, existe um instrumento muito famoso, conhecido como multímetro. É isso mesmo. E você sabe o que é um multímetro? E também sabe como utilizar esse instrumento? Pois é, existem vários tipos de multímetros. Existem, inclusive, instrumentos que têm funções de multímetros e têm denominações diferentes dessa que eu estou falando. No vídeo de hoje, eu vou falar um pouquinho sobre o nosso multímetro digital e também sobre o multímetro analógico. São dois instrumentos que fazem parte do dia a dia dos profissionais que atuam com eletricidade, principalmente quando se trata de eletrônica. Esse vídeo ele vai ser dividido em 4 etapas. Essa primeira etapa será um overview, uma visão geral sobre o instrumento, e aqui eu vou falar um pouquinho sobre suas principais características, as variáveis que ele pode ser útil para medir, e também quais seriam as diferenças principais entre o modelo digital e o modelo analógico. Bom, vamos começar pelo nosso multímetro digital, que é esse que vocês podem ver aqui nas minhas mãos. Então, este instrumento, ele recebe o nome de multímetro, porque ele realiza multimedições. Ele pode ser utilizado para medir várias variáveis aqui, várias grandezas elétricas. Entre elas, nós podemos destacar a tensão elétrica, a corrente elétrica, a resistência elétrica, que já são 3 variáveis importantíssimas aí que estão presentes no ambiente elétrico. Além disso, nós temos também a frequência, que é uma variável importante e existe em diversos tipos de sinais. Alguns modelos de multímetros também são capazes de mensurar a temperatura, que é o caso deste instrumento que eu vou mostrar para vocês. E por conta dessas grandezas, inclusive existe também a capacitância. Alguns modelos medem até a indutância. E aí, por conta de ser uma série de variáveis, no caso, são várias variáveis elétricas que ele vai medir, ele tem esse nome de multi, né, que são várias, e a parte de medição, né, seria o multímetro, né? Então, a função de medir, né, vem de multímetro, então, muitas, né, várias medidas diferentes. E aí, eu gostaria de mostrar para vocês o seguinte, esse instrumento, ele pode medir, por exemplo, a tensão elétrica em corrente contínua e também em corrente alternada. É diferente. Quem ainda não estudou isso, tá, vai entender assim, por enquanto. Corrente contínua é aquela que está presente diretamente numa pilha, nessas pilhas que nós utilizamos para alimentar os instrumentos, pilhas de 1,5 volts, pilhas de 9 volts, assim por diante. E até mesmo as baterias dos carros, das motos. Então, esses tipos de fontes de tensão que vão, então, produzir uma corrente elétrica quando o circuito fechado for aplicado em seus polos, esta fonte de tensão produz uma tensão elétrica, tá? Uma diferença de potencial elétrico, que é dado em corrente contínua. Ou seja, não tem variação desse sinal, né? Do semiciclo positivo para o negativo, por exemplo, ele fica só em um quadrante ali. Então, por isso que ele é corrente contínua. E a maior parte desses circuitos de corrente contínua, eles são alimentados com baterias, com pilhas, assim como eu disse. E também existem os equipamentos que nós temos em nossas residências, que são alimentados em corrente alternada.
até mesmo os motores elétricos industriais, em sua maioria, são motores em corrente alternada. Nesse caso, o instrumento também pode medir os sinais, porque ele tem essa opção. A corrente elétrica também pode ser medida em corrente contínua e corrente alternada. Então, o instrumento multímetro digital normalmente tem essa capacidade de medir tensão em corrente contínua, tensão em corrente alternada, a própria corrente contínua e a corrente alternada. Então, normalmente nós temos essa possibilidade de estar intercambiando. E esse instrumento, por exemplo, ele já permite que nós possamos ver aqui facilmente o que acontece. Quando nós temos, por exemplo, aqui na ponta do meu lápis, nós podemos ver uma sigla, né, uma letra V, com um símbolo de uma onda, né? Essa onda aqui representa para nós corrente alternada. Então, quando vocês se depararem com uma variável assim representada com uma ondinha em cima, normalmente ela representa para nós corrente alternada. Então, aqui seria uma escala de tensão em corrente alternada. Mais acima, nós temos um Mzinho, que antecede a letra V. Né? O V vem de volt, tá? Então, esse M minúsculo que antecede V, ele vem de um submúltiplo que equivale a 10 a menos 3, né? Que equivale, então, a milivolt. Então, quando eu vou fazer uma leitura de um sinal pequeno, um sinal de baixa amplitude, em corrente alternada, nesse caso aqui por conta desse sinal, então nós vamos posicionar o cursor aqui para medir esse sinal. Vamos imaginar que o sinal é de 500 milivolts. Seria ruim ver esse sinal numa escala grande, porque ele apareceria uma parte muito pequena do sinal. Para que eu tenha uma visibilidade maior, então eu utilizo uma escala do multímetro que seja adequada para fazer isso. Aqui eu tenho já a mesma letra V, só que com um símbolo um pouquinho diferente. Vejam, eu vou aproximar aqui então. Vejam que esse símbolo que está acima da letra V, ele é composto então de uma linha reta e 3 pontos abaixo, né? Ou seja, uma linha descontínua abaixo, de 3 repartições. Então, este símbolo que está acima da letra V corresponde ao símbolo que representa corrente contínua. Então, quando vocês olharem um circuito e tem um símbolo como esse, né, normalmente ele representa corrente contínua, tá? Aqui, corrente alternada, veja a diferença dos sinais. Esse instrumento, em específico, ele possui algumas escalas que podem, inclusive, receber, de acordo com a configuração que você pode selecionar, tá? Ele pode analisar os sinais tanto em corrente contínua, quanto em corrente alternada. A gente pode acompanhar aqui, corrente contínua mais corrente alternada, e corrente contínua vezes corrente alternada aqui. Tá? Então, a gente pode selecionar essa função nesse botãozinho aqui. Nem todos os instrumentos têm essas funções. Esse aqui é um exemplo específico de um instrumento que possui essa capacidade. Tá? Então, aqui a tensão em volts, tá? Então, a tensão para sinais grandes, né? Assim como aqui embaixo eu tenho sinais grandes de corrente alternada. Então, por exemplo, você vai medir a tomada de alimentação lá na sua casa. Então, tem 220 volts, 127 volts. Você vai colocar numa posição dessa aqui, tá? Então, esse cursor tem que ser girado para cá, para você poder medir a tensão. Corrente alternada, porque a tomada da casa da gente é corrente alternada. No caso, a corrente contínua, vou medir a tensão da bateria do meu carro. Então, 12 volts, eu colocaria nessa opção aqui. Tá? Já a opção de cima é volts também em corrente contínua, tá? Só que possui um Mzinho, né? O que é o Mzinho? Igual aqui embaixo, ó. É milivolt. Então, o sinal pequeno, é o sinal de um sensor, por exemplo, de 100 milivolts de corrente contínua, por exemplo. Então, eu tenho que colocar nessa escala aqui para poder medir. Tá? Então, essa escala que está fora, que está apartada desta simbologia aqui, ó, tem uma linha para cima, ela não vai permitir ali esta separação dos sinais, né, das componentes contínua e alternada, somadas e multiplicadas aqui, tá? Porque ele não tem o desenho nele. Então, ele apenas vai fazer a medição de milivolts, tá? Então, em corrente contínua. Aqui nós temos algumas outras funções que um multímetro permite, né? E nesse caso aqui, é uma função bastante comum de um multímetro digital,
que é a medida do semicondutor de iodo. Então, quando você utiliza essa escala, você vai estar medindo ali, era para você poder medir, no caso, se um semicondutor está em boas condições. Então, você vai enxergar sobre ele uma queda de tensão. Tá? E se você já aprendeu isso, né, você já sabe que um diodo de silício, um diodo de sinal, um diodo de uso geral, ele tem em torno ali de 0,6, 0,7 volts. Então, um diodo diretamente polarizado vai apresentar este valor e inversamente polarizado não vai conduzir. Já esse símbolo que parece um sinal de Wi-Fi, tá? Ele, na verdade, é a representação do som do buzzer. É o teste de continuidade. Quando você precisa testar se existe uma continuidade, se um condutor é contínuo, ou se um condutor, por exemplo, ele está partido. Então, para medir isso, utilizamos aí essa escala, a escala de continuidade. Importante lembrar que esse tipo de escala só pode ser utilizado num circuito que está desconectado da alimentação. Eu não posso ter potencial elétrico lá no local onde eu vou fazer medição usando essa escala. Essa outra escala aqui é a escala de resistência elétrica. Tá? Essa escala permite que você possa medir quantos ohms tem um resistor. Então, você tem um resistor lá, uma resistência de aquecimento, ou mesmo um resistor, componente eletrônico, você vai utilizar esta escala para fazer isso. Essa outra escala, que é um símbolo de um capacitor, ela serve para você medir a capacitância. Tá? Então, ele colocando aqui a pontinha do cursor, girando aqui, você vai chegar aqui na escala de capacitância, para você medir um capacitor que também esteja devidamente descarregado. Então, nessas escalas de continuidade, resistência e capacitância, os componentes ou os condutores sob teste não devem ter nenhum potencial elétrico. Caso contrário, o instrumento pode ser danificado permanentemente. Essa próxima escala é a escala de temperatura. Aí o instrumento conta com uma ponta, né? um probe, que nós chamamos, que é um sensor de temperatura. Você introduz no instrumento e nessa escala ele vai medir a temperatura que aquele terminal, aquele termopar, aquele termistor, dependendo do modelo que você tem, tá? Vai estar, então, detectando, né? E aí, na escala de temperatura, ele vai estar mostrando isso para nós. E aí, por fim, nós temos a escala de corrente, tá? A escala de corrente, veja, nesse caso desse instrumento, ele permite que nós possamos selecionar diferentes formatos aqui, ó, corrente alternada, corrente contínua. Eu tenho a componente de corrente contínua mais alternada, corrente contínua vezes alternada. Eu também tenho a frequência em hertz aqui para a corrente. Eu posso também utilizar, nesse sentido aqui, também o percentual, tá? Que vai estar ocorrendo aqui nesse sinal. Então, microampere, tá? 10 a menos 6 ampere. Eu tenho miliampere, 10 a menos 3 ampere. E ampere, quando eu tenho sinais maiores. E o que ocorre? Estes sinais aqui, eles são específicos. Por quê? O instrumento, quando está medindo tensão, ele é posicionado, né, nessa escala, por exemplo. Tensão, nós utilizamos os terminais do instrumento, né, são inseridos aqui nessas aberturas, né, nós chamamos isso aqui de bornes. Então, eu tenho os bornes aqui, o comum, tá? Sempre vai ser utilizado aqui a ponteira preta, né, que tem cor preta. Então, o plug do preto é introduzido aqui, e o plug do vermelho é introduzido aqui, por exemplo, para que você faça as medições de todas essas grandezas que eu vou mostrar aqui, ó. Tensão, né? Tensão, continuidade de iodo, resistência, capacitância, temperatura. Todas essas que eu acabei de falar, você vai utilizar essas duas aberturas aqui. Vermelho aqui, preto aqui. Para essas demais escalas, que são de corrente apenas, você tem que tirar aqui a pontinha, tá? O seu plug do vermelho daqui e introduzir ele em uma dessas aberturas, de acordo com a amplitude de corrente que você quer medir. Se você não conhece a amplitude de corrente, mas sabe que ela tem um valor menor
do que aquele que está previsto aqui, ó, que é o máximo. Veja, tem uma informação aqui, ó, máximo 10 amperes. Mais do que isso, o fusível interno vai romper, tá? Então, você tem que respeitar os limites do instrumento. Correntes maiores do que 10 amperes para medir com um instrumento como esse não é aconselhável. Aí você teria que utilizar um alicate amperímetro. Mas, no caso, imagine que você tenha lá um circuito que tem uma pastilha de efeito Peltier, por exemplo, e você está fazendo uma pesquisa e precisa medir a corrente. Então, ela consome, imagine assim, 6 amperes. Então, no caso de uma pastilha de efeito Peltier consumindo 6 amperes, você utilizaria, então, querer medir a corrente, né? Tem que utilizar o instrumento para medir corrente em série com o circuito, tá? Então, você colocaria o terminal vermelho aqui, tá? Nesse ampere, e o preto aqui. Ah, mas por que é aqui e não é aqui nesse do meio? Porque esse aqui, ó, é miliampere, microampere, para sinais pequenos de corrente. Esse aqui é para sinais de até 10 amperes. Então, o sinal de 6 amperes está compreendido nesse limite. Então, eu poderia fazer a medição utilizando a pontinha vermelha aqui e a pontinha preta aqui, tá? É interessante que, para medir corrente, tá? Corrente, ó, microampere, miliampere, ampere, eu utilizo um instrumento em série com o circuito. Já para medir tensões, essas demais variáveis aqui, eu utilizo um instrumento em paralelo. Veja, e aí o que ocorre? Esse modelo em específico possui um intertravamento mecânico, que impede, por exemplo, que a pessoa, enquanto estiver usando o instrumento para medir tensão, portanto, nesses terminais aqui, tá? Ele está utilizando a ponta vermelha aqui em volts, né? E o comum aqui, e está medindo em paralelo uma bateria, por exemplo. E aí, ele pretende agora medir em série a corrente que está fluindo para um dado circuito, né? E aí ele se esquece de realizar alguma manobra importante, né? Porque quando você vai medir corrente, ou seja, quando essa pontinha aqui for posicionada nessa região aqui, tá? Esse cursor, né, for mudado aqui para a região da corrente, algo vai acontecer aqui para impedir que você se engane, né? Então, imagine só, você está fazendo uma medição, veja que, por enquanto, não tem como você utilizar essas aberturas, porque elas estão obstruídas. Mas, antes mesmo de você fazer a medição, você colocando o instrumento na escala, há, então, a abertura. Eu vou fechar novamente, tá? Então, quando eu coloco esse cursor na posição de corrente, ele automaticamente abre, tá? Esses bornes para que você possa, então, sacar o vermelho daqui e introduzir ele na posição correta que você deseja, né, para medir a corrente. E quando você estiver aqui na posição de corrente e for tentar medir novamente, tá? O seu circuito em tensão, você não vai conseguir tirar dessa posição aqui, porque a ponteira vai estar introduzida nessa posição e o intertravamento não vai permitir que você faça isso, não vai conseguir mudar aqui a posição do instrumento, porque a medição de corrente é em série e a medição de tensão é em paralelo. Para que você não cometa o erro de tentar medir uma tensão que é em paralelo com o instrumento ajustado para a medição em série, o que causaria um dano, talvez até permanente no instrumento, ele possui, então, este intertravamento, que protege você, que é o usuário do instrumento, em primeiro lugar, que é segurança em primeiro lugar, e protege também o instrumento contra esse dano. Então, esse instrumento aqui é o que nós utilizamos na instituição. É um instrumento muito seguro, inclusive ele tem um gabinete muito resistente, o que é muito importante, porque muitos acidentes, quando acontecem, eles causam danos ao operador por conta da fragilidade que o instrumento tem. Porque o multímetro, quando você vai fazer a medição, por exemplo, da tensão elétrica, você está introduzindo nele um sinal que pode ter altos valores de potencial elétrico. Imagine que você pegue as duas pontas de prova do instrumento e vá medir uma tensão de 380 volts. Essa tensão está entrando dentro desse instrumento. E aqui dentro existem componentes eletrônicos. Eu posso ter algum tipo de
curto-circuito, qualquer problema que venha a causar danos, ou mesmo enquanto eu estiver mensurando ali a tensão, algo pode dar errado no circuito que eu estou medindo, e ao invés de 380 volts, pode entrar um potencial maior do que esse aqui dentro. E o instrumento pode vir a explodir. Esta explosão deve ser contida pelo próprio gabinete do instrumento, caso contrário, ele vai danificar o usuário dele. Então, por isso que é muito importante que o instrumento tenha uma dada qualidade, tá? Para que você possa confiar nas medições que ele faz e, ao mesmo tempo, também na segurança que ele oferece. Então, não é simplesmente vamos utilizar o equipamento, tá? Temos que saber que a segurança vem em primeiro lugar. Enquanto você só lida com circuitos em 12 volts, 5 volts, acidentes são muito raros e praticamente não causam, assim, danos tão preocupantes. Mas, para quem vai utilizar o instrumento para medir sinais de grandes amplitudes, fique atento. Esta ferramenta, ele pode ser muito perigoso, né, caso ele não seja devidamente dimensionado. E o que seria esse assunto? O dimensionamento do multímetro, ele é assunto para um tema de uma outra fala, de uma outra aula que nós vamos gravar aqui para vocês. E lá nós vamos falar sobre a categoria do multímetro. Quais são as categorias que existem e qual é mais adequada para você, de acordo com a sua utilização. Bom, esse instrumento aqui tem muitas coisas legais para a gente falar ainda. Mas hoje é um overview. Você já aprendeu um pouco sobre as variáveis que esse instrumento pode medir e algumas limitações. E vou falar mais nas próximas falas. Aqui nesse primeiro momento, vocês já tiveram, então, assim, uma primeira noção do que é o multímetro digital. Esse instrumento também tem, em alguns modelos, a capacidade de comunicação. Veja, esse instrumento tem uma porta de comunicação USB. Então, aqui é conectado um cabo que permite, então, você interligar esse instrumento a um computador. E aí, a informação que está sendo exibida nesse mostrador, ela aparece na tela do computador. Inclusive, você pode salvar esses registros, pode plotar um gráfico que representa a variável e seus valores, assim por diante. Bom, esse é o primeiro momento do multímetro digital, que tem modelo TY720 do fabricante Yokogawa. Existem muitos fabricantes e muitos instrumentos de qualidade. Esse aqui é um dos melhores instrumentos que eu tenho e eu posso recomendar a você, porque ele tem bastante qualidade. Vamos agora falar um pouquinho sobre o multímetro analógico. Olha só, é um instrumento totalmente diferente em termos de mostrador, não é mesmo? Porque os recursos que ele tem estão todos aí, como vocês podem ver. Existe, então, a figura aí de um mostrador transparente, né? Tem aqui uma espécie de acrílico, né? Protege aqui a agulha, né? Do indicador. Eu tenho uma escala graduada com várias variáveis escritas ali. Vamos começar aqui pela primeira. Então, nós temos aqui em cima um ômegazinho. Esse símbolo representa para nós ohms, quer dizer resistência elétrica. Quando você for medir ohms com esse instrumento, você precisa utilizar o cursor justamente na região em que nós temos ohms. Veja, aqui tem o símbolo, ó, de ômega. Então, esta seta aqui que está no cursor deve estar apontando para algum ponto dentro desta faixa de ohms. Veja que aqui eu tenho escalas, ó, por 1, por 10, por 100, por 1K. 1K significa 1000. E por 10K significa 10.000. O raciocínio que você faz aqui é o seguinte: se o resistor que você vai medir ele é de pequeno valor, você vai utilizar por 1. Porque dentro dessa faixa de valores que existem aqui, ó, veja que o zero nessa escala está posicionado desse lado. Tá? As demais escalas todas, o zero começa desse lado. Tá? Então, já tem uma informação importante. E aí, este zero, ele pode aumentar para 1, 2, 3, até chegar aqui no fim, tá? De acordo com cada instrumento. Nesse caso aqui, tende ao infinito. Tá? Então, veja, esse instrumento, todos os valores que você pode esperar medir vão aparecer dentro do universo dessas escalas.
E você precisa ter uma noção daquilo que você vai medir antes de realizar a medição. Caso contrário, este ponteiro aqui, tá? Ele pode bater no fundo de escala. O fundo de escala é o último valor que o instrumento pode medir, tá? Então, se você não tem muita noção do sinal que você vai medir, é interessante você começar da maior para a menor. E aí, na medida que o ponteiro começar a se deslocar e começar a trabalhar na região central da tela, é onde você vai deixar esse cursor para poder fazer a medição. No caso de resistência, você pode fazer isso, tá? Quando é tensão elétrica, você tem que ter uma noção, por exemplo, a tomada da sua casa vai ter ou 127 ou 220 volts, né? Aproximadamente isso. Então, se você fosse usar um instrumento como esse para medir a tensão elétrica, você então utilizaria uma escala, tá? Nós vamos ver aqui, ó. Eu tenho aqui uma escala chamada DCA, tá? Desculpe, DCV, tá? DCV. Então, eu tenho aqui DC significa corrente contínua e V de volts, tá? Então, DCV, eu posso medir tensão em corrente contínua, veja, até 1000 aqui, até 250, até 50. Veja que 1000 é múltiplo de 10, 250 é múltiplo de 2,5, 50 é múltiplo de 0,5, por exemplo. Veja que esses múltiplos eles se repetem. E isso nos traz também, tá? Uma análise dessa escala que está abaixo aqui, ó, que vai dentro dessa faixa aqui até o final. Então, DCV ponto A que é de ampere. Depois eu vou explicar isso. Então, DCV, você vai escolher qual é a faixa que você selecionou. Então, suponha que você está usando aqui o 50, né? Imagine que você vai medir um sinal de um transformador que ele possui 24 volts, tá? Em corrente alternada, tá? Ou uma fonte que é 24 volts e corrente contínua, tá? No caso da corrente alternada, desse lado a gente vai mexer. Mas se fosse corrente contínua, DC volt, tá? É desse lado. Então, 24 volts corrente contínua, você vai colocar aqui no 50. Por quê? Se você colocar no 10, 24 é maior do que 10, não vai caber nessa escala. E o ponteiro vai lá e pum! Ele bate no final e você pode danificar esse ponteiro. Então, 10 é muito menor do que 24. Você tem que colocar sempre numa escala que é maior do que aquela que você quer medir. Se você quer medir 24, tá? Não vai pôr em 10, vai pôr em 50. E aí 24, ele vai ter que ficar aqui, ó, entre 20 e 30. Ele vai ficar aqui nessa posição, mais ou menos, o ponteiro. Então, esse ponteiro sairia daqui e pararia aqui no meio. Então, fica bom de você realizar a medição quando você escolhe uma escala da variável que você deseja, tá? Em que o ponteiro fique aproximadamente no meio, tá? Ou pelo menos próximo, mas não no fim do fundo de escala, tá? Próximo aqui para você poder enxergar direitinho o que está acontecendo. Se você colocasse na posição 1000, por exemplo, 1000 seria essa escala 10 que está aqui, tá? Eu tenho 10, 50, 250, né? Então, essa escala 1000, ela, quando o sinal é de 24, ele vai ficar pequenininho, vai ficar em algum lugar aqui. Você não vai conseguir definir direito, porque ele tem que dividir tudo isso aqui para dar 1000. Tá? Então, tem sempre que tomar cuidado com isso. Para quando você for fazer a medição com o multímetro analógico, conhecer a amplitude daquilo que se vai medir. Tanto para corrente contínua, tensão em corrente contínua, tá? Quanto para tensão, tá? Em corrente alternada. Então, veja, a tensão de uma bateria, a tensão de uma fonte de alimentação, tá? Corrente contínua. A tensão da tomada, corrente alternada, tá? Então, vai medir tensão em corrente alternada. Ambas essas variáveis aqui, você vai medir com as ponteiras em paralelo, né? Vai medir a tensão. Mas eu também tenho aqui, ó, DC miliampere. Isso aqui é o quê? Dentro dessa faixa aqui, corrente contínua. Esse instrumento não mede corrente alternada. Esse modelo de instrumento não mede. Pode ser que exista algum, nunca vi, tá? Um multímetro analógico que mede corrente alternada. Tá? Ele vai medir tensão em corrente alternada, tensão em corrente contínua, corrente contínua, tá? Só a corrente. Então, a corrente também tem essas escalas, ó, 20, tá? Desculpe, 50 microampere. Microampere é muito pouco, tá? 2,5 miliampere, né? Porque
Dentro desse desenhozinho aqui, ó, está limitado, né? Miliampere. Então, miliampere, veja, 50 microampere, 2,5 miliampere, é o fundo de escala dessa escala aqui, 25 miliampere e 250 miliampere, tá? Por que eu falo ampere? Porque eu não estou falando de valores acima de 2 amperes, ou seja, 1 ou mais, tá? Eu teria um plural ali. Aqui eu estou trabalhando com valores menores do que 1, tá? 250 miliampere. Veja, esse instrumento é sensível, esse instrumento é para correntes baixas, que inclusive 50 microampere é muito pouco, tá? Então, quando você for medir corrente com um instrumento analógico, tem que saber qual é o sentido da corrente, que quando você utiliza os bornes, se você montar errado, tá? Lembre-se, corrente e o instrumento fica em série com a carga. Se você montar errado, o ponteiro vai bater ao contrário, vai bater no sentido oposto. Então, ele vai, ao invés de estar em zero, ele vai virar para cá e pode até danificar essa agulha, tá? Esse ponteiro. Então, é importante você ter essa noção do sentido da corrente, tá? E aí você vai utilizar essa escala que está aqui. Eu tenho a escala de ampere, tá vendo? Que o Azinho do final aqui, ó, desse volt, ponto A, o A é do ampere. Por isso que as escalas são múltiplas, ó, 2,5, tá? 25, 250, tá? Então, aqui você também tem os valores, ó, 250, 50, assim por diante. É só você olhar qual é o múltiplo para você utilizar a escala. A escala de resistência eu havia mencionado, mas não havia explicado. Então, como funciona aqui a escala de resistência nesse instrumento? Vamos aproximar aqui para vocês verem, tá? Então, quando você coloca numa escala como essa, vamos imaginar que você tem um resistor de 220 quiloohms e você quer medir para ver se ele está correto, ele está bom. Então, você tem uma escala, eu falei que é 220 quiloohms, né? Eu tenho que imaginar uma situação que me permita utilizar aqui a resistência, né? Então, eu quero que ele apareça mais ou menos aqui, ó, né? 20, né? 220, vai estar por aqui, assim, o ponteiro vai parar aqui no meio. E aí eu tenho que selecionar uma escala que permita colocar isso. Então, independente aqui, quando eu for escolher a minha escala, né, vai estar em torno dessas duas aqui de cima, eu tenho que lembrar o seguinte, que esse knob aqui, tá? Esse botãozinho que está aqui, que ele gira, serve para que, quando você selecionar qualquer uma dessas escalas de resistência, você precisa unir as duas pontas de prova do multímetro e zerar esse ponteiro, tá? Para que ele fique exatamente no zero. Se ele não estiver no zero, você pode, então, fazer uma medição errada. Porque na escala de resistência, a bateria, a pilha desse instrumento, ela pode estar também descarregada, pode não estar totalmente nova. E para compensar qualquer resistência das ponteiras, qualquer baixa da tensão das baterias ou das pilhas, eu preciso, então, unir as duas pontas para descontar aquela resistência, zerar, então, aqui, colocando o ponteiro tem que ficar em zero mesmo. Quando ficar em zero, na medida que eu vou mexendo aqui, aí aquela escala aí que eu estou está pronta para ser usada. Se eu colocar em outra escala, eu tenho que fazer tudo de novo. Tem que juntar as ponteiras, zerar antes de medir. Aí eu posso medir resistência. Lembrando, pessoal, para medir resistência, o componente ou o circuito não pode estar energizado, senão você danifica o multímetro, tá? Qualquer multímetro que vai medir resistência, a gente tem que se cuidar, tem que observar isso daí. Bom, esse instrumento também tem algumas funções especiais, nem todos eles possuem isso, tá? Os analógicos nem todos têm. Eu tenho um multímetro que possui 23 anos já, analógico, e na época não tinha esse buzzer, não tinha teste lógico, e não tinha esse teste de pilha aqui, ó. Mas se você tem uma pilha de 9 volts e você quer testar com esse multímetro, ele já tem uma escala pronta para isso. Também tem uma escala pronta para você utilizar para medir uma pilha de 1,5 volt, tá? Você pode pôr nessa escala aqui e medir a pilha para ver se ela está em boas condições. Esse Logic, ele tem, então, aqui em cima, dois LEDs que vão ser utilizados para você entender se o nível lógico está baixo ou está alto, né? O circuito lógico digital, por exemplo. E o buzzer é para você medir, no caso, a continuidade, né? Se tem continuidade no condutor, ou se está partido, por exemplo. Além disso, existe uma escala de ganho de transistor. Se você já sabe como é um transistor, tá? Sabe que o transistor possui um ganho
esse ganho não é igual a todos que estão no mesmo lote de transistores, por exemplo, o mesmo transistor que está no circuito. Eu quero saber qual é o ganho dele para fazer um projeto e adequar ao ganho real que ele tem aqui. Então, existem furos aqui onde eu introduzo os terminais, né? Você pode observar que o transistor, quando é NPN, está aqui em cima, e quando é PNP, está aqui embaixo, tá? Então, eu posso, imagine que tem um NPN, tá? Um BC547, por exemplo. Ele tem uma configuração CBE, tá? Olhando de frente para o componente, da esquerda para a direita, CBE, que representa coletor, base e emissor, por exemplo. Então, esse tipo de componente, encapsulamento TO92, eu vou introduzir aqui, ó, CBE, eu introduzo ele diretamente, né, com a face dela voltada aqui para o cursor. Eu consigo, então, colocando na escala apontada aqui pelo desenho, né, de 10, X10 aqui. Então, o HFE, que é o ganho de corrente que o nosso transistor tem, ganho de corrente de base com relação, corrente de coletor com relação à corrente de base, tá? E você vai verificar esse ganho na escala que ele tem apropriada já, tá? Então, eu tenho aqui HFE, que é um valor adimensional, porque eu vou dividir corrente por corrente, né? Então, fica só o valor numérico, adimensional. E aqui ele varia, eu tenho aqui, ó, 50, 100, 200, 500, 1000, tá? Bom, normalmente, esses transistores de sinal, eles têm ganhos ali em torno de 100 e 300. Isso significa que ele pode amplificar um sinal de entrada em até 100 vezes, ou então 300 vezes, tá? Então, eu quero checar se o transistor tem essa capacidade, eu vou introduzir ele aqui, se for um NPN, se for um PNP, por exemplo, BC558, também CBE, eu vou introduzir ele aqui e vou fazer a medição. Então, esse instrumento, ele tem uma aplicabilidade muito grande. Trabalhei muitos anos com um instrumento como esse, manutenção de equipamentos. Naquele tempo, consertava-se muito os televisores que utilizavam tubos de raios catódicos. Esse tipo de circuitos possui muitos transistores de grande porte, transistores de alta tensão, inclusive, nos circuitos de alta tensão. E pelo fato desse instrumento ter um diferencial, vou falar agora para vocês, um deles, é que eu ainda utilizo muito e respeito muito o instrumento analógico. Para aplicações específicas, tá? Ele tem uma aplicação que justifica o seu uso. Ele tem alimentação por uma pilha de 9 volts e 2 pilhas de 1,5 volts. E ele pode somar essas tensões, totalizando 12 volts nos seus extremos, nos seus terminais. Para que isso? Eu posso excitar alguns componentes, como tiristores, como MOSFETs, entre outros, com tensões maiores, ou até mesmo transistores bipolares que estão com fuga, que eu não conseguiria estimular com o potencial de um multímetro digital, tá? Eu consigo fazer com um multímetro analógico. Ele tem uma tensão maior na hora de testar resistência, por exemplo. Então, esse instrumento tem essa diferença, tá? Uma outra coisa importante do multímetro analógico é o ponteiro tem um comportamento que pode ser mais rápido ou mais lento de se deslocar. Esse comportamento, que nós chamamos de dinâmica do ponteiro, né, ou da agulha, ela pode representar o tempo que um capacitor leva para descarregar, ou o tempo que um capacitor leva para se carregar, por exemplo. Então, essa velocidade que pode ser observada pelos olhos, num multímetro digital, muitas vezes eu não consigo fazer, a menos que o seu multímetro tenha uma barra gráfica, e isso não são todos os instrumentos que tem, são instrumentos com certo grau de qualidade já, né? Vamos imaginar aqui, ó, vou colocar para vocês, estão vendo o display desligado, quando ele ligar, vamos observar que na parte de baixo aqui, tá? Ele tem uma escala com muitas barrinhas, vou aproximar aqui, tentar aproximar, essas barrinhas, elas vão variando, ó, vou mudar de escala, tá? Elas vão variar, até ele encheu a escala, na medida que ele estabilizar a tensão, ele pode, inclusive, zerar isso daí. Essas barrinhas, zerou praticamente, né? Essas barrinhas, elas aumentam e diminuem como se fosse um ponteiro analógico. Isso é muito útil quando você precisa saber o quão rápido
um circuito responde. Isso pode ajudar você a identificar uma falha, pode ajudar você a identificar um defeito de um componente, porque você já sabe que, por exemplo, num dado circuito, não teria esse comportamento e, de repente, está descarregando muito rapidamente o capacitor. Isso pode representar que o capacitor está com fuga, está em curto-circuito, uma coisa assim. Então, é muito útil esse tipo de recurso, né, que agora já aparece nos multímetros digitais, mas que nem sempre isso existiu. E um ponto curioso, para a gente finalizar, tá, é que os multímetros analógicos, eles possuem aqui, entre a resistência e a tensão elétrica, um espelhinho, tá vendo? Ó, tem uma espécie de espelho reflexivo, tá? Então, esse espelhinho que está aqui tem uma função especial. Porque o usuário, ele pode estar olhando de frente para o instrumento ou meio num ângulo assim, de lado, né? E aí ele pode ler erroneamente a escala. Isso nós chamamos de erro por paralaxe. Tá? É uma espécie de ângulo que induz o erro, né? E se você olhar diretamente de frente para ele, né, mas é difícil você olhar sempre de frente para o instrumento. Às vezes você está com o instrumento na bancada, está distante dele, né, está numa certa distância, realizando um reparo e usando os terminais. E aí, nesse momento, você pode cometer um erro, né, de paralaxe. Esse espelho serve para que você sempre adote o reflexo, né, do teu ponteiro, né, da agulha, onde está no espelho. Então, você vai considerar aquele espelho como a sua referência. Então, se eu olhar meio de lado aqui para ele, tá, o que vai mandar para mim é a posição que eu consigo ver no espelho. Talvez aqui na imagem não dá para ver, lá, mas você consegue perceber que é diferente o valor da agulha e o valor do espelho, tá? Então, ele serve para evitar esse tipo de inconsistência na leitura. E tem muita coisa para a gente explorar. Depois vai chegar um momento que eu vou fazer alguns circuitos e utilizar os 2 multímetros para a gente ver a diferença. Tá? Então, para esse primeiro momento, ficam essas conclusões. Tá? Então, nós temos aí o digital e o analógico. O digital tem a vantagem de você poder conectar no computador, o analógico não faz isso. Então, o analógico ele tem algumas vantagens com relação à tensão que ele pode oferecer nos seus terminais, na escala de resistência e continuidade, né? Tem essa dinâmica do ponteiro, mas todas as outras qualidades ficam aí com o multímetro digital. Eu diria que o multímetro digital cobre praticamente tudo o que você precisa, um multímetro de qualidade digital, ele cobre tudo o que você precisa fazer na sua profissão, né? Mas gostaria que vocês conhecessem o analógico também, por uma questão assim de que é importante, uma vez que você tem essa necessidade, então você também pode ter um instrumento como esse. Joia? Bom, ficamos por aqui nesse nosso primeiro vídeo sobre multímetros, e nós temos então mais 3 vídeos aí para falar sobre os multímetros, onde eu vou detalhar algumas particularidades sobre algumas variáveis e suas especificações. Além disso, vou falar também sobre medições, tá, de alguns tipos de sinais, características de sinais como True RMS, que as pessoas às vezes confundem um pouco, né? E para que serve isso? E algumas tecnologias que estão embarcadas dentro do multímetro digital. Tá? Aquilo que é importante para você saber, você que é profissional da área elétrica, seja da automação industrial, seja da mecatrônica, seja da engenharia elétrica, todos vocês precisam saber utilizar bem o multímetro. Então, nas próximas aulas, nos próximos vídeos, eu vou estar mostrando como utilizar esses instrumentos. Vocês notaram que eu não mostrei aqui nenhuma ponta de prova, porque vai ficar para o momento certo, o momento que você vai aprender a ligar o instrumento e realizar as medições, seja de tensão, seja de corrente, seja de resistência, tá ok? Ficamos por aqui, então. Agradeço imensamente a vocês aí pelo prestígio, por estar assistindo esse primeiro vídeo sobre multímetros do nosso programa Tecnologia em Destaque. Então, um grande abraço a todos vocês, até o nosso próximo vídeo.